Até que eu fizesse aula de piano e tocasse essa música no piano, eu não dava conta dela. A experiência foi feita e isso basta. A propaganda do Brasil lá na Europa, principalmente na Polônia, dava-se como a terra prometida. Wszystko dobrze, wszystko ładne, dużo pieniędzy. Isso ele sempre cantava e meu avô, como um legítimo italiano, já começava a chorar, né? E eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de viver nessa cidade e saber que essa história maravilhosa aconteceu aqui. E ela era em dialeto, parece que daí funciona, né? Aí as crianças dormiam. Então esse hino sempre fez parte e sempre faz, né? Nos momentos mais difíceis do povo, da comunidade, né? A gente nota em várias famílias que existe aquilo ainda de cantar em conjunto e assim diante. Palmeira acolhedora. Durante os seus mais de 200 anos de história, a nossa cidade tem sido o abrigo para muitas culturas. Uma riqueza de línguas, expressões, artes manuais, culinária e também da música. Muitos imigrantes chegaram nessa cidade fugindo de guerras, de regimes ditatoriais ou até mesmo chegando como escravos. Sim, uma riqueza de histórias contadas de geração em geração. Mas será que esta história poderia também ser cantada? Canções são composições musicais acompanhadas de letras, trazendo histórias, devoções, poesias. Elas fazem parte da história mundial e aqui em Palmeira não poderia ser diferente. As canções representam a fé, a memória histórica e as lembranças afetivas do nosso povo. Aqui em Palmeira, somos um povo composto por diversas etnias. Portugueses, afro-brasileiros, russos-alemães, italianos, poloneses e tantos outros povos aqui chegaram em diferentes épocas, cada um com suas histórias, lembranças e canções. Quem nunca ouviu esta melodia? Os portugueses, caboclos e africanos foram os primeiros povos a chegar aqui em Palmeira. A língua portuguesa, além de ser nosso idioma oficial, também nos embala com diversas cantigas até hoje. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. Aqui em Palmeira, o nosso alecrim também é dourado. E vamos todos cirandar. Caranguejo não é peixe? Caranguejo peixe é. A barata diz que tem e a capelinha de Milão é de São João. Ah, e se essa rua fosse minha? Quando criança, nós cantamos a vida, nós inventamos a vida. Nós colorimos e memorizamos a vida com um ingrediente mágico que são as cantigas. Elas são mais do que a palavra rimada, a palavra cantada, a palavra dançada.
Elas são o elemento que nutre e que desenvolve a memória, a imaginação, o encantamento. Antes de ler e escrever a palavra, nós lemos o mundo. Nós cantamos e dançamos as cirandas em conjunto. Aquela cantiga Terezinha de Jesus, de herança portuguesa, é uma cantiga que sempre me fazia muito mal. Era uma mistura de tristeza com solidão e eu sentia uma espécie de abandono que me doía por dentro, na alma. Então essa música não me fazia bem. Outra cantiga portuguesa que hoje eu gosto. Eu aprendi a gostar dela e hoje eu escuto, eu canto e não me faz mal nenhum, não me causa sentimento depreciativo algum, Se essa rua fosse minha. Até que eu fizesse aula de piano e tocasse essa música no piano, eu não dava conta dela. Eu sempre gostei muito da música Alecrim Dourado. E é uma das primeiras cantigas que eu, como professora, canto, danço, dramatizo, trabalho, ensino a ler e a escrever na alfabetização. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Alecrim. A influência da cultura alemã na nossa cidade está presente em todos os lugares, na arquitetura, na culinária, no artesanato. Mas o que podemos dizer das canções passadas de geração em geração? Para isso, vamos compreender a história. Aqui em Palmeira, temos dois períodos distintos de colonização alemã. Ambos tratam-se de russos alemães, ou seja, são grupos que saíram da Alemanha, viveram algum período na Rússia e só posteriormente vieram para o Brasil. O primeiro desses grupos chegou aqui em Palmeira em 1877. Este ficou conhecido como os Alemães do Volga, nome dado por causa de sua localização na Rússia. Quando aqui chegaram, foram encaminhados para as localidades de Pulgas, Quero-Quero, Lago e Papagaios Novos. Este grupo de imigrantes era formado por famílias católicas e também luteranas. Sendo assim, as famílias que seguiam a fé católica se instalaram na localidade do Lago e as famílias luteranas em Papagaios Novos,
pulgas e quero-quero. Durante o período que viveram na Rússia, preservaram o idioma alemão. Após chegar ao Brasil, o cultivo da língua alemã foi aos poucos se perdendo. Entretanto, ainda é possível ouvir algumas pessoas mais idosas conversando em seu dialeto. Mas o que é o dialeto? Dialetos são línguas regionais falados entre os moradores de alguma determinada localização e que têm origem na língua oficial. Por isso, os dois grupos de imigrantes russos-alemães presentes em Palmeira falam dialetos diferentes. E com relação às canções, o que ficou preservado? Apesar de não haver mais cultos em alemão, os russos alemães luteranos ainda cultivam diversos hinos que mantêm o elo com a sua cultura de origem. A comunidade Quero-Quero ainda preserva alguns resquícios ou algumas pequenas lembranças da cultura alemã. E a gente vê isso bem presente nas músicas, né? Principalmente nos cantos da igreja. Então tem muitos cantos que hoje nós não usamos mais a língua alemã, mas são traduções, né, dos cantos alemães que vieram na bagagem com os imigrantes. O hino Castelo Forte, né? Assim, eu acho que a tradução ficou uma tradução mais simplificada, né? Para o português Castelo Forte, simplesmente. E esse hino, assim, não tem uma data bem específica, né? Mas aproximadamente 1521. Ele é baseado no Salmo 46. E ele tem uma história muito grande, né? Muito marcante, que era o alicerce, assim, da primeira igreja reformada, né? Ou a igreja luterana. Em momentos de angústia ou de muita dificuldade do início lá da igreja, né, consta que o Castelo Forte era a música mais cantada e mais tocada, assim, cantado com muito fervor, com muita devoção, né. Quando eles tinham momentos de dificuldade, vamos cantar o Castelo Forte, né. Então é uma música, né, uma melodia baseada no canto gregoriano e uma poesia muito firme, muito assim, marcante, né, para a época, né. Nossos russos alemães, né, digamos assim, levaram junto com eles para a Rússia, né, e de lá trouxeram para o Brasil, né, em 1878, né. Então esse hino sempre fez parte e sempre faz, né, nas principais celebrações, nos momentos mais difíceis
do povo, da comunidade, né? O segundo grupo de descendentes russos alemães a chegar aqui foram os menonitas, já em 1951. Ao chegar no Brasil, em 1929, fizeram a sua primeira colonização no estado de Santa Catarina. E na década de 1950, optaram em vir para o Paraná, fazendo a aquisição da antiga Fazenda Cancela, local que se tornou a colônia Vitimarsum. Nesta colônia, foi possível preservar o idioma alemão devido ao ensino oficial desta língua na escola. A preservação desse idioma também se dá pela religiosidade. Até pouco tempo atrás, ainda eram celebrados cultos inteiramente em alemão. As pessoas mais idosas da comunidade até hoje escolhem expressar a sua fé através deste idioma. E as canções folclóricas? Estas são cultivadas desde a educação infantil até o grupo de idosos. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern, das muss ein schlechter Müller sein, den niemals fiel das Wandern ein, den niemals fiel das Wandern ein, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Quando eu era criança, é lógico que a gente cantava em casa, a comunidade cultivava isso aí, e a escola, indireta ou diretamente, a igreja também, em matéria de, vamos dizer, a música alemã estava presente praticamente em todos os cantos. Uma grande parte de nossas famílias está fazendo isso ainda. Eles estudam música, fazem instrumentação e parte vocal também. Os pais jovens se preocupam bem mais de incentivar isso, porque antigamente era natural e hoje a gente já tem que explicar e dizer para a criança por que estamos fazendo isso. Hänschen klein und allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, ist auch wohl genug. A gente fazia aquelas pastas com música e tudo mais que muitos hoje têm ainda. Uma das surpresas maiores foi exatamente quando ex-alunos me visitaram aqui e queria contar todas essas músicas mais uma vez comigo. E realmente isso emociona, né? Isso emociona se e eram hoje exatamente aqueles que estavam sentados lá já eram pais de família, mães de família, e dissemos, vamos curtir mais uma vez o passado, né? Essas músicas são tradicionais, são das profissões que eles tinham naquele tempo e tiveram que ir de uma cidade para outra. Muitos moradores da colônia Vitimarsum também ainda falam um dialeto, o Plattdeutsch. Este dialeto foi tombado como patrimônio cultural imaterial do município. Mas, para além desta conquista histórica, esta língua faz parte da memória afetiva de muitas famílias, trazendo também as suas canções. Então, nascida em Vitimarsum, a grande maioria na época falava o dialeto. Nós crescemos, né, como língua mãe, nós temos o dialeto também.
Nós aprendemos depois o alemão no jardim e o português mais tarde na escola, né? E depois, quando os nossos filhos nasceram, nós também optamos em falar em dialeto. Até hoje conversamos em dialeto porque eu acredito que tem coisas que só são possíveis de se contar em dialeto, que não é possível se expressar da mesma forma em alemão nem em português, né? E o dialeto me traz uma memória assim muito boa, onde a gente encontra pessoas que falam dialeto, a gente pensa, estou em casa. E junto com isso vem então a questão de que nós também cantávamos em dialeto, né? Uma das músicas era uma canção de ninar, foi passada para nós em casa pelo meu pai e pela minha mãe. Uma das canções alemãs encontradas nos inários folclóricos usados pela comunidade de Vidmarsum é Muss i denn. Trata-se da história de um soldado que se despede de sua namorada antes de ir para a guerra, prometendo fidelidade e um futuro casamento. Wie du weinst, dass ich wandern muss, wie wenn Lieb jetzt wär vorbei. Sind auch draus, der Medele viel, liebe Schatz, ich bleib dir treu. Denk du nicht, wenn ich andere seh, so sei mein Lieb vorbei. Sind auch draus, der Medele viel, liebe Schatz, ich bleib dir treu. Du bist ja, wer mir treu will ich nein, stell ich mich wieder ein. Bin ich dann dein Schätzele
poloneses chegaram aqui em Palmeira em 1890 em busca de novas oportunidades, deixando para trás uma Polônia dizimada por muitas guerras. Principalmente no século XIX, a Europa ela estava com um contingente elevadíssimo de sua população. Então, na Polônia, propriamente dito, faltava terra para as pessoas plantarem. Além das guerras, né, além dos domínios, esses poloneses em grandes levas imigraram. Palmeira, precisamente, eles vão chegar aqui em fevereiro de 1890. E eles vão trazendo nas suas bagagens essa esperança da terra prometida. Eles trazem na bagagem a devoção católica, principalmente a devoção à rainha padroeira da Polônia, Nossa Senhora Częstochowa. E junto com esses que vieram para lavrar a terra, nós tivemos professores, músicos. Hoje nós temos descendentes de poloneses nos 4 cantos do município. O idioma polonês, poucas pessoas falam, né? Só que na época, primeiro porque eles tinham vergonha do próprio idioma, eles eram muito caçoados, né? Tem a história de uma professora que ela, descendente de poloneses, mas ela tinha que ensinar português. Ela escrevia no quadro a palavra terra, com 2 R's. Mas ela dizia para os alunos, aqui está escrito terra. E repitam comigo, terra. Os alunos diziam terra. E ela dizia, mas não é terra, é terra. Então, a questão da pronúncia ficou muito, muito difícil. A minha avó era da família Chojnacki e meu avô da família Przebyszewski. A minha mãe falava fluentemente, porém não escrevia. Um tio meu é o único que lia e escrevia. Tinha um tio meu que ele cantava umas músicas que, segundo a minha avó, elas eram sádicas. E ele cantava assim, uma coisa que ficou na minha cabeça. Não sei o que quer dizer, mas ele cantava assim. Marinho, marinho, ksonshadje, dokogodó, ciebie, ai aqui vicarim, se conhece, boistaré. Outra cantiga que, esse eu ensino para as minhas netas, né? Koszu, koszu, apci, pojedziemy do babcie, babcia nóż do mliczka, jadzia pieniczka. Batendo palma, indo para a casa dos avós. Lá na casa dos avós, a vovó nos dá leite e o vovô nos dá bala. Mas e as canções polonesas? Sim, elas estão presentes na comunidade, nas vivências familiares e principalmente pelo trabalho de preservação de alguns membros da comunidade, como por exemplo a família Chojnacki. Wszystko dobrze, wszystko ładne, dużo pieniędzy, tudo bonito, tudo bom, bastante dinheiro. Primeira música que a gente aprendeu com o pai, que os pais dele, os meus avós paternos vieram da Polônia, então ele sabia, ele aprendeu as 2 línguas, o português e o polonês. Na quaresma ele cantava os cantos dele lá. Então a gente foi aprendendo com ele e a gente já sabia ler um pouco porque ele ensinou. Então a gente aprendeu que a gente sabe de cor até o canto, que desde aquele tempo a gente não esqueceu do canto. E o povo ali na comunidade, vamos dizer, os cantos religiosos, eles cantam. A maioria são poloneses.
Vai uma polenta aí? Vários grupos de italianos chegaram aqui em períodos diferentes. Entre eles, a impactante história da colônia Sicília. Em 1890, um grupo de imigrantes italianos, liderados por Giovanni Rossi, agrônomo, cientista social e filósofo, formaram uma comunidade com ideais anarquistas. A assim chamada colônia Sicília se instalou na comunidade de Santa Bárbara e pregava a igualdade econômica e o amor livre entre todas as pessoas. Após 4 anos, diluiu-se por diversas dificuldades enfrentadas, deixando, entretanto, um vasto legado. Uma história tão impactante que se faz presente nas atividades culturais e artísticas da cidade até hoje. Trata-se, com certeza, de uma história cantada em nosso município. Nós tivemos um grupo de imigrantes italianos que nós consideramos diferenciados. Diferenciados porque eles vieram com uma proposta diferente dos demais imigrantes italianos e quando eles chegam em Palmeira, eles encontram o médico Dr. Franco Grillo, que era um italiano e também era um adepto dessas ideias anarquistas. Sabendo do interesse desse grupo em fazer aqui uma experiência anarquista, então, de pronto, ele ofereceu terras, assim como estavam oferecendo terras a outros imigrantes. E o Giovanni Rossi, então, vai fazer uma visita ali na região de Santa Bárbara, e o Giovanni Rossi, então, entendeu que era tudo o que ele precisava. Teria uma estação ferroviária bem próximo da colônia Sicília, ele teria uma via de comunicação, e também teria a estação ferroviária, um ponto de embarque e desembarque de passageiros que ele poderiam comercializar as mercadorias produzidas na colônia Sicília. Giovanni Rossi volta para a Itália e estende novamente o convite para mais pessoas em outras cidades.
E um grupo muito grande de imigrantes vem para cá, para a colônia Sicília. E aí a experiência acontece aqui durante 4 anos, de 1890 até 1894. Então, dentro de uma concepção libertária, eles entendiam que o ser humano não precisa de feitor, não precisa de mestre, não precisa de ninguém ficar dizendo o que é certo e o que é errado. Porque o ser humano ele precisa ser treinado desde criança, né, para colocar em prática as suas aptidões, porque ele sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Mas por que a história da colônia Sicília ela tem uma relevância? Ela é considerada o evento mais relevante pela comunidade italiana no Brasil. Por quê? Porque foi um experimento científico. E essa experiência ela se tornou muito importante para várias ciências, por exemplo, a sociologia, a filosofia, a antropologia. Essas ciências no mundo todo se debruçam sobre essa experiência fantástica, incrível. E ela reuniu uma sociedade heterogênea. Havia professores, havia engenheiros, havia trabalhadores braçais, havia agrônomos, havia veterinários, havia uma amostra da sociedade da época, para ver até que ponto o ser humano consegue conviver com as diferenças. Por exemplo, um trabalhador braçal com um engenheiro, um agricultor, um camponês que não tem um conhecimento acadêmico com o agrônomo. E aí ele consegue então fazer as observações para ver até que ponto o ser humano consegue conviver em sociedade com as diferenças. Em um determinado momento, quando a colônia Sicília acabou, o biógrafo dele perguntou, mas Giovanni, mas por que não deu certo a experiência? Aí o Giovanni Rossi diz, a experiência foi feita e isso basta. A Companhia de Teatro Impacto em Cena, há muitos anos, conta esta história repleta de muita música. Neste caso, parte das músicas foram resgatadas, enquanto outras foram compostas para trazer todo o clima que envolveu essa história tão fascinante. Para que a gente pudesse fazer um resgate completo, nós fomos atrás de várias informações sobre a peça que foi apresentada no Cine Guaíra no ano de 83. Então tive que ir atrás de todas essas trilhas musicais, procurar quem que foi a compositora e nós descobrimos que foi a Cristina Beduschi. Todas as trilhas ali têm alguns indícios de ritmos, algumas marchas italianas, alguns valseados e até mesmo as melodias cantadas que ela conseguiu, através dessas composições, levar realmente a verdade, passar para quem estivesse assistindo como se tivesse realmente um pedacinho da Itália saindo ali em forma de música daquela peça teatral. Adeus a terra velha, adeus, adeus a tudo, viemos florescer no novo mundo, viemos combater, pela alegria, viemos ensinar, anarquia, viemos ensinar. Como em 2002 teve a primeira edição da Companhia Impacto em Cena dessa peça, houve gravações feitas na Rádio Ipiranga e através de fitas, gravadas naquele momento, nós conseguimos ouvir essas fitas, Foi um processo, digamos assim, bem longo, trabalhoso, música por música. Essa música da despedida, assim, é uma música que, ao meu ver, representa exatamente o que foi a Colônia Sicília, que representa todo o sonho, tudo aquilo que a pessoa que saiu de lá, da terra dela, da Itália, em busca de um ideal, ela leva realmente ao sentimento que todos, que buscam um mundo melhor, acreditar sempre no amanhã e que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Será que sou apenas um pobre idealista perdido na terra de ninguém?
perdido nesses campos, sem marcas e sem rumos, buscando a identificar o bem. Será que isso é um sonho de um só dia? Uma ilusão perdida de alegria. Mas de que vale a vida se não pra ser sonhada, se não pra ser levada à utopia? Mas de que vale a vida se não pra ser voada nas asas emplumadas da utopia? Mas que outras histórias e canções fazem parte da cultura italiana presente em nosso município? Outros grupos italianos chegaram aqui em Palmeira antes e depois da experiência da Colônia Cecília. Estes não tinham os mesmos ideais anarquistas, apenas ideais parecidos com os demais imigrantes europeus, o de prover um novo lar para suas famílias com dignidade. Mas quais são as canções que fazem parte das memórias afetivas de seus descendentes? A primeira lembrança que eu tive foi realmente o meu avô, descendente de italianos. Os avós dele vieram da Itália e eles tinham esse hábito de cantar, né? E meu avô, convivendo com eles, aprendeu todas essas músicas. Então, as que eu mais lembro dele é a Ma che bella polenta, né? Que quando tinha polenta tinha que cantar, e era a polenta cortada a fio, né? Não podia colocar a faca na polenta porque era guerra. E ele tinha um açougue ali com meu bisavô e disse que era comum encontrar ele cantando pela porta do açougue. A minha avó era a música em pessoa, porque nas suas épocas de juventude foi cantora de rádio. Então ela ia na rádio com as amigas e tinha um programa e cantavam. A música que marca a minha avó é o Torna Sorriento. A melodia que eu lembro dela, eu tenho ela cantando no meu ouvido, na minha cabeça, assim. E toda vez que ela vinha aqui na nossa casa, eu tinha que tocar essa música. É a música que marca, e também uma grande canção italiana, né? Sobre as belezas do mar, dos jardins, esse adeus, né? Esse volte para Sorriento, que eu estou aqui chorando de amores por você. E a outra que me marca muito é o Mamma son tanto felice. Isso ele sempre cantava, e meu avô, como um legítimo italiano, já começava a chorar, né? Já enchia o olho de lágrima e começava a cantar e chorar, porque era a lembrança da infância dele também, né? Mamma, son tanto felice e ti ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, vive lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone ma più bella sei tu.
vita non te lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerchi i miei riccioli d'oro, sento e la voce ti manca, la nina nana d'allora, oggi la testa tua bianca, io voglio stringere la cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone va più bella sei tu la vita, e per la vita non te lascio mai più. Mamma, ma la canzone va più bella sei tu la vita, e per la vita non te lascio mai più. Mamma, mai più. Este foi um breve recorte da história de Palmeira e suas canções passadas de geração em geração. Apenas algumas pedras dentro de um enorme mosaico. Quantas outras etnias aqui chegaram? Quantos brasileiros vindos de outras regiões, cada um com sua cultura e suas canções? Cabe a nós o cultivo de todas as lembranças, as quais merecem ser contadas e, por que não, cantadas. Vamos continuar cantando esta história? Essa música é tão imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. E é por isso que ela se tornou assim tão incrível, tão fantástica, essa história da Colônia Sicília, que é para nós aqui de Palmeira uma dádiva, um presente, porque é a única cidade que teve essa experiência tão rica, tão valiosa e com registros e que despertam a atenção de pesquisadores, de historiadores do mundo todo. Temos que mostrar realmente quem somos e que sabemos na parte cultural alemã. Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas, preservar a cultura e principalmente nós, a nossa cultura. Não deixar morrer para continuar. Espero que os nossos filhos também possam minar os filhos deles, né, nessa língua que é nossa, né, que eu acho que faz parte do povo menonita de uma forma geral, né. Eu tenho muito orgulho, né, de ser descendente de polonês. E é uma oportunidade também de reviver isso, refletir sobre essas questões que são nossas e que nem sempre a gente tem consciência sobre elas.